falando. Vai lá, começa aí. Valeu, já entrando aqui. Começando aqui a live, vamos lá, vamos começar a minha terceira live, né, dessa sequência aí do Sexualidade Também Se Ensina, as minhas lives de aquecimento aqui para a minha minissérie A Sexualidade Se Aprende em Casa. Oi, Andréia, não consigo saber o nome, Inaras, boa noite, que bom que vocês estão começando a chegar aqui, vamos, daqui a 2 minutinhos a gente já começa, né, pessoal começando a entrar, boa noite, não dá para também saber qual é o nome, Tabaraldi, enfim, quando vocês entram pelo, oi Andréia, quando vocês entram aqui pelo Instagram, eu sei que a gente precisa botar nomes, né? Que nem sempre o nome da gente está aí disponível, como é o meu caso. O meu caso aqui no Instagram foi Vilela_Lena, porque... Não, Lena_Vilela, porque eu não consegui, né, botar Lena Vilela direto, né? Eu já tinha Lena Vilela direto. Então, a gente teve que mudar o jeito de escrever. E aí, com isso, muitas vezes eu não consigo saber o nome de quem é que está aqui entrando e conversando. Boa noite, Nayara, seja bem-vinda. Muito bem, vamos lá, vamos começar mais uma live, né? A minha terceira live dessa sessão de 10 lives seguidas que eu estou fazendo, que são lives de aquecimento para essa minha minissérie Sexualidade Se Aprende em Casa. E a live de hoje nós vamos conversar sobre falar de sexualidade é autoestima. Então é um tema bastante interessante, vocês vão entender e perceber, né, quanta coisa tem para a gente falar quando a gente conversa com os nossos meninos e meninas sobre autoestima. Então vai ser uma live que eu espero que vocês se divirtam bastante, porque eu me diverti muito produzindo essa live, né? Programando essa live, colocando o script dela. Então vamos lá, vamos começar essa nossa live, né? Que é mais uma live, é a nossa terceira live. A gente teve a primeira live que foi falar de sexualidade é puberdade, a segunda live que foi ontem, falar de sexualidade é direito, e a live de hoje nós vamos conversar sobre falar de sexualidade é autoestima. Então, como eu disse para vocês nas outras lives, a geração de vocês é uma geração de mães e de pais que, sabe, precisam conversar sobre sexualidade com seus filhos. É uma necessidade premente, não dá para vocês fazerem vista grossa e achar que os seus filhos vão poder se virar de qualquer jeito, não é? Como a gente se virou, como o fato de, sabe, de ter mães que mesmo na sua geração não tiveram mães que pudessem conversar com vocês sobre sexualidade e que mesmo assim se viraram e que, sabe, tudo deu certo, mas o fato é que dá certo, mas a gente passa por um processo muito doloroso na adolescência. Quando eu vejo os depoimentos dos adolescentes que não podem e não têm com quem conversar, que não, sabe, não encontra na sua mãe ou no seu pai uma figura de apego deles e que eles não podem desfrutar dela nesse sentido, eles se sentem muito sozinhos. E mais, né, a gente hoje vive num mundo muito mais liberal. A gente hoje vive num mundo onde o acesso à informação é muito rápido, é muito fácil. É só um clique e tá lá. Seu filho, a sua filha, ele tem, sabe, acesso a qualquer informação que ele quiser. Então, a gente precisa aprender a falar com ele sobre sexualidade. A Nara está dizendo aqui que ela tem dificuldade de conversar com a minha filha, que amanhã vai fazer 12 anos. Nossa, que legal, o aniversário da sua filha, Inara. Então, a gente está aqui para isso mesmo, né, Inara? Para a gente aprender a falar sobre sexualidade, para a gente aprender a conversar com os nossos filhos e com as nossas filhas
sobre o que está acontecendo com elas, principalmente se a sua filha está nessa idade, que é uma idade fantástica para a gente começar, como é que diz? Nem tudo deu certo, né, André? Nem tudo dá certo mesmo, porque a gente vai ver aqui ao longo dessas lives o quanto que a falta de uma conversa, o quanto que a falta da gente ter com quem conversar e falar afeta as nossas vidas. E se a gente repete esse mesmo modelo que as nossas mães fizeram com a gente, o que vai acontecer? As suas filhas também vão passar pela mesma situação, o seu filho vai passar pela mesma situação. Então, a gente precisa mudar, né? Quebrar essa corrente de ter dificuldade de falar sobre sexualidade com os filhos. E é por isso que eu resolvi ir para as minhas redes sociais e fazer esse trabalho com vocês. E além disso, né, criar esse evento Sexualidade se Aprende em Casa, onde eu mostro para vocês por que é importante a gente falar com os nossos filhos. Por que você é uma figura significativa para essa conversa. Então, se você ainda não se inscreveu, eu já vou logo aqui de cara pedindo ao Tiago para ele colocar aqui o link, né? Para quem ainda não se inscreveu, se inscrever na minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. Quem tiver aí no Instagram, entra na minha bio, no meu perfil, lá tem um link. É só você clicar nesse link que você já cai, né, na página de inscrição. E quem está aqui me acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, o Tiago acabou de colocar aí nos comentários o link para vocês fazerem as suas inscrições. Então é só clicar nesse link que você vai conseguir fazer a sua inscrição tranquilamente, tá bom? E vamos lá. Então, por que dar esse nome, né, para essa série de lives de falar de sexualidade? Porque toda vez que eu falo com as mães, a gente precisa falar sobre sexualidade, a gente precisa conversar com os filhos sobre sexualidade. Eu percebo que ainda existe uma confusão muito grande das mães em entender o que é falar sobre sexualidade. E muitas vezes a gente associa, né? Elas associam, na verdade, falar de sexualidade com ter que falar sobre relacionamento sexual. É claro que falar de relacionamento sexual é uma das coisas que a gente fala quando a gente conversa sobre sexualidade com os nossos filhos. Mas não é a única. Por isso que eu resolvi fazer essa série de lives e vocês vão ver. Em nenhuma delas eu vou colocar falar de sexualidade é sexo. Por quê? Porque sexo, eu sei que vocês já sabem que é falar de sexualidade. Mas eu vou trazer aqui, estou trazendo aqui para vocês outros temas que a gente muitas vezes nem pensa que isso é falar em sexualidade e a gente está fazendo e falando, né, sexualidade com os nossos filhos e a gente não tem nem ideia, nem noção de que aquilo que a gente está conversando, a gente está conversando sobre sexualidade. Um desses temas é falar de autoestima. Então, por que falar de autoestima é falar de sexualidade? Né? Ou por que falar de autoestima é falar de sexualidade? Bom, então vamos começar aqui entendendo o que é autoestima. Né? Então, quando a gente fala o que é autoestima, você vai encontrar uma série de definições aí, né, do que é autoestima. Mas eu vou pegar aqui uma definição que eu gosto muito. Eu não sei de quem que é. Eu sei que eu vi um dia e eu gostei muito dessa definição, eu não lembro mais, que diz assim, autoestima é ter prazer em ser quem você é. Olha que coisa mais simples. É você ter prazer em ser quem você é. Então, isso é autoestima. Aí eu vi, né, quando eu estava preparando essa live, eu fui ouvir aí uns vídeos, né, saber o que as pessoas estavam falando sobre autoestima. E eu assisti aí um TEDx da Camila Coutinho e ela trouxe também uma definição que eu achei bastante interessante. Ela diz assim, autoestima é aquela chama gostosa que dá no espírito da gente quando a gente decide viver a nossa essência com toda a verdade.
É uma definição um pouco mais complexa, mas pensa, gente, sabe aquela energia, sabe aquela sensação, né, de que você, sabe, que você está muito bem com você mesma, que, sabe, ser você era tudo o que você queria na sua vida. Então essa é uma definição, sabe, que dá brilho, né? Ou seja, essa chama no nosso espírito é um brilho na gente, é um brilho, né, naquilo que a gente está fazendo, é um brilho naquilo que a gente está apresentando. Então essa definição também é uma definição bastante interessante, né? E aí eu comecei a pensar, olhando para essas definições, né? Eu comecei a pensar naquela... Oi, Leidiane, boa noite. Gostou, né, Renata? Pois é, eu também. Eu gostei muito dessa definição. Eu achei, sabe, que tem tudo a ver com, sabe, sem complicar, né? Então, esse fato da gente ter prazer em ser quem a gente é o que move a gente para a gente ter esse espírito brilhante, né? Ter esse espírito que nos leva a uma sensação muito importante. E aí, gente, eu comecei a pensar no nosso púbere, né? Então, quem que é esse púbere? Aonde é que ele está? Como é que é essa questão da autoestima? O que é que a gente pode conversar com eles sobre autoestima? Não é? Ou seja, essa criança que está entrando aí num momento, né, em numa fase de muitas mudanças. Então, desenvolver a autoestima desse garoto ou dessa garota não é a gente passar a mão na cabeça deles, né, e bater palma para tudo que eles estão fazendo, ou bater palma para tudo que eles, sabe, que eles queiram fazer, ou sabe, simplesmente concordar. Ah, ele quer fazer isso, eu vou lá e deixo. Ah, ele quer sair à noite e só chegar em casa 7 horas da manhã e eu vou lá e deixo. Ah, ele quer assistir pornografia e eu vou lá e deixo. Ah, ele quer fazer... Não. A gente ajudar a desenvolver a autoestima dos nossos filhos, fazer com que eles gostem de ser quem eles são, não é a gente passar a mão na cabeça deles. Não é a gente dar uma autorização ilimitada para qualquer coisa, né? Não colocar limites nenhum. Não é também transformar os nossos filhos em pessoas arrogantes, pessoas que se acham, pessoas que parecem que carregam o rei na barriga, né? Não. Né? Também não é a gente ficar evitando frustrações. Não, eu não posso dizer isso, senão ele vai se magoar. Não, eu não posso dizer que ele não pode viajar com os amigos, senão ele vai ficar triste. Também não é isso. Né? E também não é você ficar refém dos seus filhos. Então, a gente desenvolver a autoestima dos nossos meninos e a gente desenvolver a autoestima das nossas meninas, principalmente nesse momento, né, é a gente ter um diálogo com eles que seja capaz de fazê-los, né, entender quem que eles são nesse momento. O que é que eles estão passando? Por que essas questões estão acontecendo? Por que essas mudanças? Sabe, que transformação é essa? Para quê? Por quê? Porque é isso que vai dar tranquilidade. Mostrar as diferenças que existem entre um garoto e uma garota, entre os garotos, entre as garotas, porque à medida que você vai mostrando para o seu filho e fazendo ele entender que aquele momento é um momento de transição e que, portanto, hoje ele está assim, amanhã ele já não está mais, então não dá, né, para ele ter clareza de se definir. Que é como muitas vezes quando a gente vai falar de autoestima, né? É o que a definição de autoestima diz. Não, autoestima é você saber se definir, saber quem você é, né? Saber o que você quer e se sentir apto para poder fazer aquilo que você deseja. É óbvio que nessa idade que os nossos filhos podem estar, né, com 10, 11, 12, até 15 ou 16 anos de idade, eles ainda estão num processo de formação. E essa construção para a sua autoestima é um processo muito mais complexo, é um processo muito mais difícil, né?
Então é muito mais complicado para esse púbere, né? Ou para esse adolescente, que ele saiba, né, quem é ele. Se você perguntar quem é você, né, ele no máximo vai poder dizer que é o nome dele, uma ou outra coisa que ele gosta, mas ele vai ter muito mais dificuldade de se entender por conta de todo esse processo de mudança que ele está vivendo nesse momento, não é? Então aí você tira... quando eles acabam nesse momento, né, se eles não podem contar com você, aí você acaba colocando o seu menino ou seu menino, a sua menina ou o seu menino, dependendo muito da opinião dos outros. Porque a gente sabe que o outro é um reflexo de nós. E se eu tenho dúvidas sobre quem eu sou, se eu estou ali num processo de transição, de formação, e a única pessoa que eu conto são com os meus amigos, são eles que ficam me dando feedback do que é que eu sou, e amigos esses que estão na mesma condição que ele ou que ela, você pode imaginar o que é que pode acontecer com a autoestima do seu menino ou da sua menina, não é mesmo? Então veja, gente, conversar, falar de autoestima é falar, né, com o seu menino ou com a sua menina, né, sobre questões que estão muito ligadas ao que ele pensa dele. E o que ele pensa dele tem o quê? Tem a ver com o quê quando a gente fala em sexualidade? Eu vou mostrar para vocês uma foto aqui. Deixa eu só... aqui no... Peraí, deixa eu mostrar aqui primeiro... Mostrando aqui primeiro no Instagram e aqui no Facebook e no YouTube. Vocês olharam bem para essa foto, gente? O que é necessário para um casal ser capaz de se envolver dessa forma? Vamos lá, quero ouvir vocês. Vamos animar aqui o nosso chat. Aqui a Nayara está perguntando quais são as causas da baixa autoestima. A gente chega já lá, tá, Nayara? Vamos tentar entender o que é a autoestima e o que a autoestima tem a ver com a sexualidade. Então, o que precisa? Vamos lá. O que precisa um casal ter, né, ou sentir para poder se envolver nessa condição? A Andréa colocou aqui paixão, a Juliana, amor, a Nayara colocou respeito, amor. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Estou aguardando aqui a colocação de vocês. Vamos lá, gente. Paixão, amor, desejo. E olha, e pra gente sentir isso e se envolver, interesse, confiança, a Arlete colocou aqui. Então vejam, pra gente se envolver com o outro, você viu quantas coisas vocês já foram falando aí? Vocês foram falando de interesse, respeito, desejo, né? Confiança, autoestima. Então a gente vai vendo que o quê? Para a gente poder, quando adulto, se relacionar sexualmente com alguém, se envolver sexualmente com alguém, a gente precisa de muito mais do que simplesmente sentir tesão, né? Simplesmente o nosso corpo reagir com uma excitação e com uma vontade, né, de fazer sexo. A gente vê aí, pelo que vocês estão colocando nos comentários, que essa capacidade que a gente tem para se envolver com o outro e para desejar o outro, não é? Ela depende de outros fatores também. Ela depende da autoimagem que a gente tem. Ela depende
de como a gente encara o nosso papel sexual, como eu me sinto como mulher, como ele se sente como homem. Depende do conceito de sexo, de sexualidade que a gente tem. Depende da capacidade de entrega que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Da clareza de valores, da habilidade, de habilidades pessoais, né? De habilidade, ou seja, para você desejar alguém e alguém lhe desejar, você precisa ter habilidades para o outro poder te admirar. E isso é uma coisa que conta muito num relacionamento. Autoconhecimento, desejo, né? Autoimagem, ou seja, tudo isso a gente precisa dentro de nós. E tudo isso está diretamente ligado, ou seja, a gente vai agir com tudo isso de uma forma positiva ou negativa nos nossos relacionamentos, dependendo do quê? Da nossa autoestima. Se você é uma pessoa que está feliz em ser quem você está feliz com o seu papel sexual, você tem conceito de sexualidade que te faz bem, você tem clareza dos seus valores, você tem habilidades desenvolvidas, você tem autoconhecimento, você sabe quem você é, você sabe, você está lidando com você ali de um jeito que, sabe, que você está feliz, sabe, você está feliz com o seu corpo, você se conhece, você sabe que sente desejo, você entende o seu desejo. Então a autoestima, né, que é uma outra coisa que eu ouvi também nesses dias, a autoestima, ela é prima do conhecimento. E o conhecimento, ele anda de mãos dadas com o quê? Com a nossa confiança. Então, se você tem a sua autoestima desenvolvida e você tem, é porque você tem conhecimento. E se você tem conhecimento, você desenvolve também a sua confiança. É ele, né? É esse conhecimento, juntamente com a sua autoestima, que vai promover em você essa confiança. A confiança de que você é capaz de se relacionar com uma outra pessoa, de se envolver com alguém de uma forma verdadeira, né? Sem trazer, como é que eu diria? Sem trazer grandes dores, não é? Claro, a gente sempre no relacionamento, sempre nem tudo vai acontecer às mil maravilhas, mas se você tem uma autoestima, você é capaz de lidar com esse relacionamento de uma forma saudável, tá? Então vejam, o que acontece com o nosso menino ou nossa menina que está entrando na puberdade ou que está vivendo essa puberdade? Eles estão no momento que eles têm essa clareza? Não. Os valores deles nesse momento tá tudo muito tumultuado, porque tá tudo ali se transformando, eles começando a ouvir os outros, né? Ali o conceito dele de sexualidade depende muito dos valores que a gente está trazendo para eles e dos valores que ele está tendo que lidar na sociedade que ele está inserido. Seja na escola, seja no clube, seja na praça, seja no prédio, ou seja, nos ambientes que ele circula, seja na internet, porque agora também tem mais esse outro mundo que a gente precisa saber como lidar com ele. Então tudo isso vai provocar no nosso menino, na nossa menina que está entrando ali na puberdade, uma série de confusões. Eles vão ficar totalmente perdidos. E mais, o corpo deles está todo agora se modificando. Se ainda não se modificou, está prestes, né, a se modificar. Então ele está ali naquele momento, sabe, que são pelos que estão nascendo, é a voz que está mudando. No caso da menina, são os seios que estão nascendo. Oi, Daniel, tudo bom? Que legal, você entrou aqui na minha live. Vou lhe ver. Então, o seu menino também já está entrando aí na puberdade, né, Daniel? Por isso que você está aqui na minha live. Daniel é um amigo, uma pessoa que trabalhou comigo durante algum tempo. Muito legal. Fico muito feliz de vê-lo aqui. Então, quem é esse nosso menino? Quem é essa nossa menina? É uma menina que está passando por uma série de transformações. Estão cheios de dúvidas, né? Dúvidas sobre sua normalidade, dúvidas sobre, sabe, o seu jeito de ser, dúvidas se aquilo vai se perpetuar, né?
dúvida se ele está se desenvolvendo de uma forma normal. Então, gente, esse garoto, essa garota que está entrando aí na puberdade, ou que está vivendo a puberdade, é um garoto e uma garota que está precisando muito de vocês. É um momento que a menina e o menino, eles estão ali, né, aprendendo a ser quem são, né, do sexo que eles são, tão inseguros, não sabem a quem desejam. Uma hora pensam que eles desejam alguém do seu mesmo sexo, outra hora pensa que deseja alguém do outro sexo. É um momento, sabe, que eles começam a pensar devagar, cheio das fantasias, né? Começa a jogar com esses pensamentos, mas ao mesmo tempo também querem se sentir, né, olhados, desejados, querem ficar, talvez ainda namorar, talvez ainda não tenha chegado lá, mas eles querem tudo isso que está acontecendo com eles, né? Só que tudo muito confuso, principalmente porque, sabe, quando a gente diz, não dê muita bola, né, para o que os outros dizem. Esse é um momento que andar em grupo, começar a pertencer a um grupo, é um momento crucial para esse garoto ou essa garota que está entrando na puberdade. Então eles dependem muito desse menino ou dessa menina, né? E desse menino, dessa menina, desse grupo, desses amigos que eles estão fazendo. Então eles querem participar, eles querem se sentir aceitos, né? E eles têm aí também um grande problema, o cérebro dele está começando a se desenvolver e é um momento de um processo de maturação que no começo distorce muito a imagem que ele tem dele em relação à imagem real, ou a capacidade que ele enxerga neles, que eles enxergam neles, e a capacidade que de fato eles têm para poder realizar aquilo que eles imaginam que eles são capazes de realizar. Então veja, se a gente não está junto deles, se a gente não está perto, se a gente não tem um diálogo, se a gente não procura saber como é que eles estão vivenciando esse momento, o que vai acontecer com a autoestima do seu menino e com a autoestima da sua menina? Ela vai ficar vulnerável à opinião de outros amigos, vai ficar vulnerável à opinião de outras pessoas. Então, é muito importante que a gente saiba estar junto e conversar com eles. E aí, eu vejo esse momento, né, como um grande momento para nós mães, porque é nesse momento que o seu adolescente, ele precisa contar com você. E ele ainda conta muito com você. Não só porque você está sempre disponível para eles, mas também porque é um momento que a gente, né, ou seja, os adultos, ainda são para esses meninos e meninas que estão agora começando o seu processo de transformação, ou ainda vivenciando o seu processo de transformação. A gente está aí no momento que é um momento que eles ainda acreditam muito. A verdade para eles é a verdade que os pais contam. Então, se o pai diz, se a mãe diz isso, é porque isso deve ser uma verdade. Então, se você é uma mãe que conversa com seu menino, que conversa com a sua menina e consegue esclarecer, dar suporte para eles, ele vai se sentir muito mais acolhido. Ele vai se sentir muito menos confuso. Ele vai se sentir muito menos angustiado com aquilo que está acontecendo com ele naquele momento, não é? Então, se essa mãe consegue dar esse suporte, se esse pai consegue dar esse suporte para eles, o que vai acontecer também na sua relação com eles? Vocês vão conquistar essa confiança para falar exatamente desses assuntos ligados à sexualidade. Então, veja, esse é um momento muito importante. E falar de autoestima é falar de várias questões, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então vocês vão ver, daqui a pouco eu vou trazer para vocês algumas dicas, né, de como a gente desenvolver essa autoestima dos nossos meninos e das nossas meninas. E vocês vão ver que rico que é a gente conversar com os nossos meninos e meninas sobre autoestima. Então a gente vê que nesse momento você pode fazer o quê? Treinar. Falar de sexualidade com eles, porque isso é falar de sexualidade. Então você já está treinando falar de sexualidade. Sobre temas que não são temas que talvez te deixem tão constrangida, te deixem tão, como é que eu diria,
te deixe tão insegura, né? Talvez sejam temas que você consiga lidar com mais tranquilidade. Mas você, à medida que você vai falando com eles sobre esses temas, você vai começando a lidar também com a intimidade deles. Você vai começando a conhecer melhor o seu adolescente. E ao conhecer melhor o seu adolescente, cada vez que você vai conversando, você vai adquirindo mais intimidade, mais confiança e gradativamente você vai introduzindo outros assuntos que vão poder facilitar muito essa sua conversa com seu filho e com a sua filha sobre sexualidade, né? E quando você melhora, à medida que você vai conversando com ele, obviamente, você vai melhorando a autoestima deles, você também, né, vai criando um outro ponto positivo aí para você. Porque quando você melhora a autoestima dele, quando ele se sente melhor com ele mesmo, ele vai fazer o quê? Poxa, a minha mãe é o máximo, né? Minha mãe ou meu pai é tudo de bom. Então, essa confiança aumenta em vocês e, ao mesmo tempo, aumenta esse vínculo. Ao mesmo tempo, aumenta, né, essa intimidade que vocês estão construindo. Então, esse é um momento extremamente importante para vocês fazerem esse vínculo. Por isso que falar de autoestima, né, é falar de sexualidade e criar condições para você conversar sobre outros temas também de sexualidade, né? E isso, gente, eu vi acontecer com uma mãe que me contou que a filha dela, de 13 anos, estava naquela fase, para você ter uma ideia, né, de uma conversa sobre autoestima, que a filha dela estava com 13 anos e estava naquela fase que as espinhas começaram, né, a acontecer, começaram a aparecer. E gente, isso é uma coisa muito cruel. Eu sei muito bem que eu vivi isso na minha pele, foi um dos momentos mais terríveis, né? E parece que as espinhas, elas adivinham. Na hora que a gente tem uma festa, na hora que a gente, vai encontrar alguém que a gente tem interesse, na hora que a gente, vai estar num momento que você quer estar bem, aquela espinha, pá, vai lá e aparece e é o seu grande desmancha prazer na sua vida, né? E aí o que vai acontecer? Aquilo dá uma queda na gente, né? E essa mãe sabia porque ela também viveu isso, ela também teve bastante espinha quando ela era adolescente. Então ela disse: Lena, eu sabia exatamente o que a minha filha estava sentindo. E aí ela chegou para essa filha, ela não veio perguntando para a filha: filha, lava seu rosto, vai lá, lava o rosto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se cuida, né? Então cada vez que a menina choramingava, né, em vez dela chegar e dizer assim, não reclama, vai lá e faz o que você tem que fazer, é isso aí, você tem que aguentar. Não, ela foi lá e conversou com a sua filha. Poxa, filha, eu também passei por isso, para mim também foi ruim. Contou alguns episódios de situações que ela viveu, né, que a espinha aparecia justamente nesses momentos, como é que ela se sentia. E aí perguntou para a filha, como é que ela estava se sentindo diante dessa situação? Como é que estava para ela essas espinhas, né? O que ela estava sentindo? E aí ela pôde descobrir, gente, quão triste que essa filha dela estava com tudo isso. Ela começou a contar para a mãe, né, o receio que ela tinha de não ser uma pessoa interessante, das pessoas, não se interessarem por ela. Que ela via que os meninos não davam muita importância para ela. Diferente de outras meninas que ela via na sala dela, que não tinha espinha, né? Que tinha uma pele que era uma pele muito mais, que não tinha essa tendência toda que ela tinha para espinha, né? E que ela dizia: mãe, eu sinto nojo de mim. Quando essas espinhas começam, eu fico com nojo, eu tenho vergonha de sair, de encontrar com os meus amigos. Então, veja que coisa, que coisa mais... Uma conversa que a gente aparentemente pode achar que é uma bobagem. Olha quanta coisa que a gente pode saber sobre a nossa filha ou sobre o nosso filho a respeito de algo, que aparentemente para os adultos, é simples, é espinha, faz parte da adolescência, tem que aguentar, não é?
E não é bem assim. Não é bem assim. Olhe quantos elementos, né, que tem nessa conversa que estão diretamente ligados à questão da sexualidade. Então veja, nessa conversa a gente pode entender melhor. Nada da gente vir dizendo, não vejo nada de errado nos meus filhos, né? Como eu vejo algumas mães, eu fico enlouquecida quando eu vejo algumas mães que a gente vai falar sobre essa importância do olhar e do cuidado com seu filho que está na puberdade. Pesado isso, né? Arlete, é pesado, né? Quando a gente não olha com o olhar que essa criança, né, que está virando adolescente, que está entrando na adolescência, ela precisa, eles ficam muito sós. E aí eu fico, sabe, assim, indignada, quando às vezes eu vejo comentários de mães, ou quando, sabe, eu vou conversar com alguma mãe, ela fala, Marlena, sabe, eu não vejo nada de errado no que está acontecendo com eles, sabe, eles não precisam de nada, meu filho não tem por que se sentir triste, nem insatisfeito com o que ele é, porque, sabe, ele tem tudo. Eu gosto dele do mesmo jeito, não importa o jeito que ele seja, eu vou gostar dele do mesmo jeito. O seu gostar é muito importante, mas o seu gostar não é único. Não é só o gostar da mãe, do pai, que vai importar para os nossos filhos. Importa para eles outras pessoas também. Importa para eles o que os amigos pensam dele. Importa para eles nesse momento saber se estão sendo atraentes ou não. Importa para eles uma série de opiniões, né? Porque eles estão ali se moldando. Eles não têm ainda maturidade para dizer assim, não, sabe? Eu sou do jeito que eu sou e dane-se o resto. É muito difícil. Às vezes até eles falam. Mas entre falar e de fato sentir, é muito diferente a situação. Então, vejam, gente, eu tô aqui falando, vocês sabem como eu falo, né? Se vocês quiserem perguntando, pode perguntar, tá? Eu começo a falar, eu adoro falar, né? Ainda mais falar sobre esse tema, porque é um tema que me atrai bastante, né? Então, é um tema que eu adoro, né? Conversar com vocês. Então, veja, essa questão da gente achar que a gente determina o que os nossos filhos precisam sentir ou ser, isso não é uma coisa boa para o desenvolvimento da autoestima deles. Não é? Por exemplo, nessa semana, a semana passada, teve aquele caso daquela mãe que ela bloqueou todas as redes sociais da filha dela e fez um auê, foi o maior escarcéu aí. Eu vi muitas mães baterem palma, inclusive cheguei a fazer um vídeo, publiquei aqui no meu Instagram, publiquei no meu Facebook. Eu vi, sabe, toda uma manifestação das mães. Não, essa mãe tá certa, essa mãe tá certa. É claro que essa mãe deveria ter os seus motivos. O medo que ela tem, né, a insegurança que ela tava, isso eu não discuto. Agora, a forma como ela fez, o jeito dela achar, sabe, dizer, não, eu sou a maior fã da minha filha, ela não precisa ter outros fãs. Claro que ela precisa. E mais, desqualificar a sua filha. Se essa garota tem a capacidade de ter 2 milhões de pessoas lhe seguindo, é porque essa garota tem um potencial nela. Então, vamos olhar para esse potencial e não simplesmente desqualificar. Né? Dizer, não, quando ela tiver alguma coisa interessante para dizer, ela tem uma rede social. Então, se a sua filha não está dizendo coisas que são interessantes, é porque está faltando diálogo. Se você sabe de coisas interessantes, por que não pode, junto com a sua filha, sabe, fazer sua filha fazer diferença nesse mundo? Então, veja, não é desqualificando a filha, não é dizendo que ela não sabe de nada, dizendo que ela não tem conteúdo, não é dizendo para sua filha, né, que que é você quem sabe o que é melhor para ela. Isso não funciona. Eu já vi esse filme várias vezes. Isso não funciona. O que funciona é a gente saber muito bem, filha, você tem isso aí? Ou filho, você tá com espinha? Ou filho, você tá com medo de que o seu desenvolvimento não seja normal? Ou filho, você tem dúvida? Que dúvida? Por quê? Como você se sente? Então, isso é que vai fazer com que os nossos filhos se sintam cuidados,
que eles sintam na gente uma pessoa parceira, alguém que está olhando para a gente com, sabe, com o desejo de fato, nos ajudar no sentido de, sabe, aproveitar aquilo que eu tenho de melhor, aproveitar esse meu momento de transformação e, em vez de me botar para baixo, me botar para cima, né? Então, esse é um tema que é importante a gente olhar, porque a gente olhar só com o olhar das nossas expectativas, isso mesmo, Andréa, é uma posição que eu tomei sobre esse assunto, porque eu vi todo mundo só olhando para o lado da mãe e ninguém olhando para o lado da garota. E a gente precisa olhar para os nossos meninos e meninas. Não é só a gente que sabe o que é melhor para eles. A gente vai saber o que é melhor para eles se a gente souber o que eles estão pensando que é melhor para eles nesse momento. E a gente, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com a nossa segurança, a gente vai podendo, né, fazer com que os nossos filhos vá encontrando alternativas na vida deles que faça bem a ele e não que faça mal. Então é esse o nosso papel como mãe. É difícil fazer esse exercício? Sem dúvida nenhuma, é muito difícil fazer esse exercício. Não é fácil, não. Você tem toda a razão, não é fácil. É um exercício diário. E não é só com a sexualidade. A gente tem que fazer isso com, sabe, com outros fatores, outras questões na nossa relação com os nossos meninos e as nossas meninas. Aqui a Alessandra coloca assim: ter tudo não é nada se o tudo não faz sentido. Exatamente, Alessandra. O tudo depende, né? O que é o tudo para a gente e o que é o tudo para os nossos filhos, né? De repente, o que é tudo para a gente e para eles pode não estar fazendo sentido mesmo, como a Alessandra está colocando. É tão delicado e difícil. Estou tentando, meu filho tem 13 anos e acho ele bem consciente. Que bom, Lani. Que legal. É muito bom quando a gente tem filho consciente, porque é a consciência que vai fazer, que vai moldando o comportamento. Não é a proibição, não é o castigo, não é a gente desqualificar o nosso menino ou menina. Isso só faz com que eles, sabe, baixem a autoestima deles, né? A Andréa colocou aqui: a vontade de colocar embaixo das asas é muito grande. É verdade, Andréa. A gente, sabe, a vontade que a gente tem é de botar mesmo no nosso colo, sabe, e a gente botar ele lá em cima no pedestal, né? Como eu contei aqui outro dia, aqui a Silvaneide já colocando: sempre faço esse exercício do diálogo. Que legal, muito bom, Silvaneide. Estou tentando, porque a vontade é não deixar crescer, mas ele é consciente. Não faça isso não, Lani, deixa teu filho crescer. Crescer é o natural, né? É o processo dele. Querer que ele não cresça, ficar brecando, sabe? Não, isso não é legal. Isso não é bom para ele, não é bom para você, não é bom para ninguém. O bom é a gente se preparar para ajudá-los a crescer. É isso que vai desenvolver a autoestima deles, né? A Silvaneide colocou aqui: meu filho tem baixa estima por conta de espinhas. Sempre converso sobre isso e muitas outras coisas. Olha aí, a Silvaneide tem um exemplo em casa com relação a essa questão das espinhas. Então veja, o que a gente pode fazer? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Para a gente conversar, né? Não para a gente falar, sabe? Tem gente que às vezes fala assim: não, eu falo para o meu filho: vai lá e faz isso. Tenha autoestima. Bote fé no seu taco, sabe? Se olhe como sendo uma pessoa que é melhor do que os outros, ou você não tem nada para ficar se rebaixando na frente de outra pessoa. Levanta a cabeça. Mas isso não funciona. Não funciona a gente só falar assim, né? O que funciona, e é isso que eu vou trazer para vocês agora, é a gente trazer para eles, né, alguns elementos que possa de fato reforçar a forma como eles se sentem em relação a eles mesmos. Então, por exemplo, a primeira dica, né, uma dica que, na verdade, foram dicas que eu encontrei, né, num outro vídeo que eu assisti, que eram dicas para adultos.
Eu então fiz aqui uma adequação dessas dicas para vocês e estou trazendo hoje. Olha, gente, eu, modesta parte, aqui com a minha autoestima, eu estou muito feliz com o que eu fiz aqui para vocês. Então eu espero que vocês também fiquem felizes com o que eu trouxe para vocês hoje. Então, uma das dicas que ela coloca é que a gente, para poder desenvolver a nossa autoestima, a André colocou, meu filho tem uma super autoestima, mas está entrando na puberdade agora. Preciso aprender a não deixar baixar essa autoestima dele. Exatamente, André, é isso aí. É isso aí. Vai nessa, que aí você está indo no caminho que tem que ir mesmo, tá? Então, veja bem, uma das dicas, né, que eu encontrei foi que a gente precisa escolher bem os nossos amigos. Ou seja, ao estar junto com pessoas, né, que são pessoas que botam a gente para baixo, que são pessoas que têm inveja da gente, ou que só tá vendo os nossos defeitos, ou que fica, sabe, botando areia no nosso munguzá, no nosso angu, né, como diz o outro, como diz aqui o ditado do Nordeste, né? Isso não ajuda muito a gente, né? Isso faz com que a gente se sinta triste, se sinta deprimido, se sinta, sabe, insatisfeito com quem a gente é. Agora, Lena, o projeto... Ai, Silvaneide, é você! A Silvaneide foi minha aluna no projeto Vale Sonhar. Me ajudou muito enquanto profissional, enquanto mãe. Você trouxe para Alagoas esse presente para mim. Oi, Silvaneide, que legal. Eu agora estou morando aqui em Alagoas, Silvaneide. Vamos marcar para a gente conversar. Tá bom? Que legal, que bom vê-la aqui. Então, veja, voltando aqui, né? Eu vou encontrando as pessoas aqui e aí eu vou saindo um pouco do meu prumo, mas tudo bem, é assim mesmo. Live é isso mesmo, né? Pra gente poder não ficar com uma situação aqui monótona. Então, vamos lá. Então, essa escolha dos amigos, como é que, sabe, esse garoto, essa garota que tá nessa faixa etária, ou seja, entrando na puberdade, né? E ao mesmo tempo, com todo esse processo de transformação, como é que esse garoto e essa garota, né? Eles são capazes e precisando, né? Tá ali junto de amigos, precisando fazer parte de uma turma, precisando ter um grupo, ser reconhecido por um grupo. Como é que ele sozinho vai ter condições de fazer as suas escolhas? Como é que ele sozinho vai poder se livrar, né, de bullying, vai poder se livrar de apelídios, vai poder se livrar de situações e circunstâncias que muitas vezes esses amigos vão trazer para ele? Ele sozinho provavelmente não vai conseguir. E isso vai ter dias, né, e momentos que vai deixar o seu filho muito triste, que vai deixar o seu filho, sabe, até angustiado. Então, veja, esse é um momento que ele precisa muito que a gente fale, né, com ele sobre sexualidade. Ah, João, marido da Silvane, você também está junto assistindo? Que bom, tudo bom? Que legal, gente, ver vocês. Então, o que a gente pode fazer para a gente poder ajudá-los? É isso que eu quis trazer para vocês. Né? Então, quando a gente é adulto, a gente, sabe, pode decidir, definir aquilo e com quem a gente quer conversar, a gente quer ser amigo. Mas, e às vezes é muito difícil, né? A gente se desvencilhar de alguns amigos. Por quê? Porque muitas vezes, o que vai acontecer? A gente tem aí valores, a gente tem aí as boas maneiras, a gente tem aí a educação que manda que a gente, sabe, seja mais cuidadoso, mais cauteloso, que a gente, sabe, aceite conviver com pessoas, mesmo que aquelas pessoas nos façam mal. E é isso que a gente precisa ajudar os nossos filhos. Então, quando você perceber que o seu filho ou sua filha, ele está lidando com amigos, né? Em vez da gente, né, chegar e dizer para eles, esse seu amigo não presta, sabe? Não é para você andar com esse seu amigo. Não, a gente não critica o amigo. A gente precisa criticar e a gente precisa elogiar os comportamentos, né? Elogiar as atitudes e criticar, questionar as atitudes que são negativas e elogiar as atitudes que a gente julga positiva. Assim, o nosso filho vai entendendo, né, aquilo que a gente está valorizando. Então, isso é outra coisa
que vai ajudá-lo bastante nesse sentido de fazer com que ele vá entendendo, opa, esse meu amigo aqui não está muito legal comigo, né? E aí o que a gente pode fazer para ajudá-lo? Pergunta como ele se sente, né? Com aquela história, com aquela atitude que o amigo fez com ele. Porque se você recrimina um amigo, o amigo é alguém querido dele. Na hora que a gente julga, né, ou recrimina esse amigo, o que vai fazer? Ele vai ficar, sabe, bravo, ele vai ficar angustiado. Aí depois ele não te conta mais nada e você fica sem saber o que está acontecendo com eles. Então, é importante que a gente saiba fazer essa negociação, né? Esse amigo, como é que tá, como é que não tá, dá para trazer, não dá para trazer, agora é uma situação que você percebe que está colocando ele em risco, que está deprimindo, que estão fazendo bullying, você tem que ter um posicionamento mais enérgico. Então, dependendo de cada circunstância, quando a gente tem um conhecimento sobre essas situações, isso vai ajudar, né, a gente a saber qual situação e como a gente tem que se portar nesse momento com seu filho e com a sua filha. Eu não critico o amigo, eu sempre mostro ao meu filho certos comportamentos, converso e ele percebe que não é bom. E olha, é exatamente isso aí, né, Lani? É assim que a gente tem mesmo que mostrando para ele. Você está dando aí um depoimento de que funciona. Então, quando a gente mostra para os nossos filhos, em vez de a gente atacar os amigos, a gente mostra a atitude, mostra o fato, isso ajuda os nossos filhos a encarar essa situação melhor. Agora eu vou correr aqui um pouquinho, porque o tempo está se esgotando e eu ainda tenho aqui umas 4 dicas para dar para vocês, né? Então veja, a outra dica que colocaram foi assim, fazer exercícios físicos. Na puberdade, é muito comum, principalmente as meninas, elas terem um certo ganho de peso, né? E principalmente quando, por exemplo, essa garota ou esse garoto, eles estão entrando nesse momento das transformações físicas, esse corpo está um corpo ainda muito desajeitado. E fazer exercício físico é um jeito, sabe, dele aprender a olhar para o seu corpo, a lidar com o seu corpo, a ter uma configuração corporal. E isso ajuda muito ele a controlar esse seu corpo, né? E a se conhecer. Então, fazer exercícios físicos é uma coisa que pode ajudar bastante o seu filho nesse momento. Lena, mas tem pessoas que dizem que nessa idade não é ainda para fazer exercício físico, que nesse momento... Gente, conversa com o pediatra, conversa com um educador físico e tem exercícios que são adequados. A gente vê aí, né, tantos esportes, não precisa fazer musculação, né, carregar peso, ficar bombado, não. Mas ele pode fazer um jogo, ver se ele gosta de algum tipo de esporte, ou ela gosta de algum tipo de esporte, investe, incentiva, se for o caso, vai junto, enfim, seja parceiro nesse sentido, porque isso pode ajudá-los a se sentir melhor com o seu corpo, melhor com as suas transformações. A terceira dica é a pessoa se agradar, né? Então, você fazer um mimo para você mesmo, sei lá, você está querendo uma roupa nova, você está querendo se sentir mais bonita, né? E você acha que com aquela roupa você vai se sentir mais bonita, você pegar e comprar aquela roupa para você, ou sei lá, né, uma outra coisa, comer um chocolate porque você merece naquele momento sentir um prazer. A mesma coisa a gente pode transpor para os nossos meninos e meninas, né? Então, o que a gente pode transpor para eles? Negocia com eles um momento de consentimento, né? Então, alguma coisa para ele sentir, né, que ele tem direitos, né? A gente só tem deveres, porque nessa vida corrida, eles ficam ali, todo dia tem atividade disso, atividade daquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente está o tempo todo cobrando, Então, abre um espaço na sua relação, ou na vida deles, ou no jeito de ser deles, para que eles encontrem um momento para investir neles, para eles se fazerem felizes, né? E aí você pede, por exemplo, para eles listar o que faz ele feliz, o que faria ele feliz. E assim, o que você está fazendo?
Você está fazendo o seu filho e a sua filha aprender a identificar o que faz eles felizes. Isso, gente, tem um preço que vocês nem imaginam no desenvolvimento deles, tá? Uma outra dica: ensine que não precisa agradar a todos, inclusive aos pais. Esse eu sei que é o mais difícil, eu sei que isso aí é muito complicado, mas olha, isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Ah, Helena, mas e aí eu vou deixar que ele faça o que ele quiser, que ele não precisa me agradar? Ele vai confundir isso, sabe, com não me obedecer, não fazer as coisas que a gente combinou. Não, não é isso. A gente tem coisas que a gente faz porque são necessárias. Por exemplo, muitas vezes eles não querem ir para a escola, mas a escola não tem negociação. Escola é escola, tem que ir para a escola e ponto, né? Tem que estudar e ponto. Então tem coisas que são necessárias. Ah, eu não quero tomar banho, não tem essa, né? Tem que tomar banho e pronto. Então não é uma questão de agradar aos pais, é uma questão de ser necessário para o desenvolvimento dele, ou necessário para a saúde dele, ou necessário para os relacionamentos, necessário para o bom andamento, né, da vida dele, para a saúde, enfim, deve ter alguma necessidade. Então a gente precisa distinguir o que é necessidade, o que é agradar o outro. E é isso, e esse é o nosso papel como mãe e como pai na relação com os nossos filhos. A gente precisa ajudá-los a entender essa diferença, né? Porque se esse garoto ou essa garota, eles são educados para ficarem agradando a todo mundo, primeiro, a gente não agrada a todo mundo, a gente está cansado de saber disso. Segundo, é um peso muito grande, não é? E aí eles ficam muito vulneráveis. Ah, será que ele gostou de mim? Será que ela gostou de mim? Será, sabe, que vai dar, que essa pessoa vai querer ser minha amiga? E isso não pode acontecer. Então a gente precisa ajudá-los a fazer essa diferenciação, né? Ele precisa saber também que quando mesmo com a gente, como mãe, né, ou como pai, mesmo que ele faça ou pense diferente, isso não vai fazer com que o seu amor por ele acabe. Então ele precisa entender que o nosso amor é capaz de suportar mesmo coisas que eles nos digam que pensam diferente ou que eles queiram que seja diferente daquilo que a gente gostaria que eles fizessem. Porque é óbvio que os nossos meninos e as nossas meninas não vão fazer tudo aquilo que a gente quer. Mas a gente pode deixar claro para eles quais são as nossas expectativas, o que a gente espera deles, e por a gente deixar isso claro, vai fazer com que eles, mesmo sabendo que o que eles pensam e o que eles fazem não é exatamente aquilo que a gente queria, né? Eles vão poder, mesmo assim, se sentir seguros do seu amor, seguros, né, do seu carinho, seguros de que você é capaz de lidar com as diferenças. Então, isso é uma coisa e é um ponto extremamente importante também da gente estar ligado, tá? E vamos aqui para a nossa quinta e penúltima dica, já estou quase acabando, né? Que diz assim, não fique se comparando a outras pessoas. Gente, isso na puberdade é uma tarefa dificílima. Então é muito bom quando eles podem contar com você para ajudá-los nesse sentido, né? Que você mostre, não que você diga para ele, meu filho, você não se compare com os outros. Não, mostre para ele, né? Mostre para o seu filho, para sua filha, que as pessoas são diferentes. Mostre para eles que cada um tem o seu tempo, principalmente na puberdade. Se ele ainda não cresceu, o mesmo que cresceu o amigo dele, né, tem características de pessoa para pessoa, uma pessoa diferente da outra, como também tem de tempo. Então, vá mostrando por que ele não cresceu tanto, para que ele não pense que ele não cresceu tanto, porque, sabe, ele é pior do que o seu amigo. Não, ele não cresceu tanto porque pode ser que a família dele seja de uma estatura menor, não cresceu tanto porque ainda está num processo de crescimento, ainda não deu o tempo dele de chegar naquela altura que ele tanto queria. Então, se a gente é capaz de ir trazendo esses elementos na nossa conversa com eles, a gente vai ajudando os nossos filhos
a entender que ele é diferente do outro. E não que a gente, não fica aí se comparando. Se comparar é uma coisa que só vai, sabe, te fazer mal. Não, é importante que a gente sim faça com que os nossos filhos percebam isso, tá? E mais, a gente mesmo não fique lá comparando os nossos filhos com os filhos dos outros, né? Nem com o outro irmão, porque isso é uma coisa que a gente costuma fazer. E isso baixa a autoestima, e isso faz com que ele aprenda a se comparar. Então, gente, essas abordagens, esse jeito de falar, é algo que a gente tem que estar olhando e aprendendo, né? Como fazer isso dentro de casa. E é sobre essas questões que eu vou tratar com vocês na minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí na minha minissérie. Se vocês estão gostando do conteúdo de hoje, amanhã tem mais, né? Eu ainda vou dar a minha última dica. O Tiago já colocou aí o link no Facebook, no YouTube, para quem está no Facebook e no YouTube. Quem está aqui no Instagram, entra aí na minha bio, tem aí um link, é só vocês clicarem nesse link que vocês já caem direto na página de inscrição. E vamos lá, né? Vamos para a minha última dica aqui para vocês, que é a dica, né? De que a gente deve diversificar as nossas fontes que alimentam a nossa autoestima. Né? Então, por exemplo, se o namorar é uma coisa legal, é uma coisa que causa autoestima, só depositar no namoro todas as nossas fichas, né? Isso daí vai ser algo que, se esse namoro der errado, o que vai acontecer? Se essa garota, ela tá numa situação como essa, se esse garoto tá numa situação como essa, é muito mais fácil que ele caia no namoro abusivo. É muito mais provável, né, que eles sofram com algum tipo sofram muito mais nesse namoro, se sinta muito mais vulnerável nesse namoro. Então, veja, diversificar, ver aonde é que está, né, aonde ele deposita, aonde ela deposita circunstâncias que alimentam a sua autoestima, é algo que é muito bom a gente ter aí uma cestinha, várias cestinhas, né, para a gente colocar aquilo que nos agrada. E os nossos filhos também. Então faz com ele uma lista. O que te agrada e ajuda o teu filho ou a tua filha a investir naquilo que faz ele feliz. Ajuda-os a passar por esse período de transformação, dando a eles esse suporte, esse entendimento, esse conhecimento, esse saber do porquê que eles estão passando por tudo isso. E, gente, estou aqui junto com vocês nessas lives, na minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, exatamente para ajudá-los a conversar sobre esses temas. Ver quanta coisa tem aí quando a gente fala em autoestima. Coisas ligadas diretamente à sexualidade. Então, veja, falar de autoestima, né, falar de sexualidade é autoestima, é falar de autoestima. Então, olha os conteúdos todos que eu trouxe aqui hoje para vocês. E essa live, infelizmente, não vai ficar gravada, né? Eu provavelmente irei publicá-la, mas não sei quando. Então, essas lives que eu faço geralmente nessas lives seguidas, nem todas ficam publicadas, tá? A de amanhã, sim. E a de amanhã eu já tenho algo para dizer para vocês, que ela vai acontecer mais cedo, porque é o dia da minha live, e a minha live acontece às quintas-feiras, às 13 horas. Aí, Giovana adorou as dicas, que legal. Boa noite, Giovana. Você conseguiu estar aqui de novo, né, Giovana? Giovana, acho que é você que estava aqui ontem e falou que era de Portugal, não é isso? Que legal. Essa de hoje não vai ficar publicada diretamente. Não sei quando eu irei publicar. E as lives, a live de amanhã, que será às 13 horas, quem não puder assistir às 13 horas, essa vai ficar publicada. Mas quem puder, vamos lá, vamos aprender mais um pouco, né? Que a live de amanhã é falar de sexualidade, é saúde. Vamos entender a saúde sexual. Vamos entender o que falar de sexualidade tem a ver com saúde. Tá bom, gente? Então, vamos até amanhã. Meu tempo aqui já se esgotou, já passei da hora e eu vejo então vocês amanhã às 13 horas. Olha, a Andréia tá no México. Que legal, gente. Eu tô ficando internacional. Portugal, México, né? Que bom. E que bom também encontrar os meus
conterrâneos, né, também aqui de Alagoas, encontrar o Daniel, que é lá de Florianópolis. Gente, que legal. A Juliana é minha fã, que obrigada, Juliana. A sua filha estava junto assistindo. Que bom, que ótimo, que maravilha. Bota mesmo as suas filhas do lado para assistir as lives, porque assim vocês já vão tendo aí um motivo para conversar, não é mesmo? Bom, gente, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. E amanhã eu estou aqui de volta às 13 horas com o tema Falar de Sexualidade é Saúde. Até lá. Beijo. Uau! Ah, Menino, foi. Hoje eu estava inspirada. mas foi bem boa a live. Nossa, elas participaram bem, hein? E então, quanto a isso, tem que fazer isso mais vezes, Leandro. Hã? Mas eu pedi para as pessoas comentarem. Isso engaja elas. Aí tu vê que elas estão presentes, elas participam. É É o verdade. gatilho da participação. Chega a dar dó descartar a mídia aqui, mas é isso que eu vou fazer. É. Mas tá no Pena. YouTube também. Tem que tirar do E não é YouTube. bom, Ó, 42 pessoas aqui se inscreveram no meu Instagram, aparecendo 100 Alex coraçõezinhos. A Alex botou aqui, obrigado, adorei tantas informações. Até amanhã. Ou seja, ela vem amanhã. Que legal. Quantas pessoas deu no YouTube? Bateu 10 pessoas aqui simultâneas. Eu não sei se. Mas eram 8 no YouTube, eu acho, e 2 no Facebook. Tem 5 curtidas no Facebook. Aqui, a André ainda está colocando. Minha filha de 14 anos também estava assistindo. Olha que legal, elas estão botando as filhas para assistirem. É importante mesmo, porque facilita o diálogo para elas. E aqui bateu 82 pessoas, passaram pela coisa. Teve uma hora que teve 18 pessoas simultâneas. Ai, esqueci de desligar. Fecha, desligar o celular.